Oi, eu sou a Ana Lu. Oi, eu sou a Amanda. E esse é o Só Mais Uma Coisa. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que foi a Ana Lu que trouxe, na verdade, foi um artigo no Substack, que era sobre se nós nos conhecemos. Então, se a gente sabe o que a gente gosta, quem a gente é, e se a gente tem um pouco de noção disso. No mundo atual que a gente vive, eu acho que a gente é bombardeado de muita informação todos os dias, principalmente na época de criação de conteúdo. Então eu acho que acaba que muitas vezes a gente vai se embaraçando um pouco em quem somos nós, o que é o que a gente consome, o que a gente escuta, o que as pessoas falam pra gente sobre quem a gente é. Enfim, é um tema bastante interessante. Ana Lu, se você quiser falar um pouquinho mais, já que você que deu a ideia. Eu acho que a gente não para muito no nosso dia a dia de correria pra pensar muito sobre a nossa personalidade, sobre quem a gente é. Quando foi a última vez que você parou pra pensar sobre você internamente, seus traços de personalidade? Eu acho que, enfim, a gente tá tão, enfim, imerso na correria que essas questões, assim, mais profundas de quem eu sou aparecem nos momentos mais delicados. Então, tipo, que você tem que tomar uma decisão, assim, muito importante e às vezes vira uma crise muito grande pra parar pra pensar, nossa, quem eu sou? Então, eu tava mexendo no Substack, que foi uma recomendação da nossa mãe, Lélia Brandão. Eu nem sabia o que era antes. Ela tava mexendo porque ela falou que já tirou ideias de temas pro podcast do Substack. E a gente tava num período meio sem ideias. Aí eu entrei e fui tentar pensar sobre temas. E esse artigo me chamou muita atenção, porque eu não lembro qual foi a última vez que eu parei pra pensar quem eu sou. E eu lembro de muitas crises que eu tive na minha vida de decisões que eu fiquei tipo, ué, eu não sei se eu tomo essa decisão ou outra, porque eu não me conheço direito, que, sabe? Então eu acho muito importante, eu achei que foi muito importante eu parar na correria do meu dia a dia e ler esse artigo do Substack pra começar a ter essa reflexão. E eu acho que é muito interessante a gente trazer essa discussão hoje pra fazer vocês que estão ouvindo pensarem também. Eu acho que às vezes é bom, mesmo na correria do dia a dia, parar e ficar tipo, quem será que eu sou? Porque é exatamente isso que a Amanda falou. A gente é bombardeado com muitas coisas e muitos rótulos no nosso dia a dia. Mas é isso, a gente já pode começar. Amiga, eu queria começar pela nossa infância, assim. Quando a gente começa a pensar em quem a gente é. Você falou isso, inclusive, no Uhum. nosso episódio de autoestima, que é um dos nossos episódios favoritos. Se você não escutou, recomendo que você escute. Que a nossa autoimagem, como a gente se vê, começa a partir da nossa infância, a partir do que as outras pessoas dizem pra gente que a gente é. E isso é Uhum. muito importante. Porque às vezes, até hoje em dia, a gente com 23 anos vai dizer que a gente é uma coisa que as pessoas disseram pra gente que a gente é quando a gente era muito criança, e pode ser que a gente tenha mudado, mas a gente não aceitou essa mudança, talvez porque a gente vem escutando desde que a gente era criança que a gente é de um certo jeito. Nossa, sim. Bom, vou falar também como uma criança que fez terapia, né, gente, eu já falei isso algumas vezes, mas eu fiz terapia por muito tempo na minha vida, e acho que, assim, a diferença que eu vejo, tipo, da Amanda que começou a fazer terapia, sei lá, no 6º ano do fundamental, pra Amanda de hoje, é que eu acho que hoje em dia eu tenho muito mais noção de quem eu sou, o que eu gosto, e eu fui uma criança, eu não sei como que você era criança, amiga, várias vezes você já falou que você não lembra muito bem, mas acho que isso é uma coisa que às vezes a gente pode pensar nesse episódio. Mas eu fui uma criança muito boazinha, sabe? Então, acho que a minha construção da minha personalidade, acho que ela demorou um pouco pra se desenvolver muito porque eu queria muito agradar as outras pessoas. E assim, querer agradar as outras pessoas é bom até determinado limite, sabe? Porque chega uma hora que você acaba se perdendo no que você tá fazendo. Porque você tá agradando uma pessoa num momento, a outra pessoa você não tá conseguindo agradar. Eu tinha muito isso com os meus pais, principalmente, de querer agradar muito eles. Eu era a filha mais velha, então eu tinha toda essa cobrança. E eu acho que isso dificultou um pouco de eu entender quem eu era, o que eu gostava, enfim. E tinham momentos em que era muito engraçado isso. Eu tinha essa máscara, assim, da filha boazinha, que quando a minha personalidade, ela saía, eu me sentia culpada, eu pedia desculpa, sabe, por isso. Porque eu não me conhecia, e aí quando, sei lá, características minhas, da pessoa que eu sou, se sobressaíam de alguma forma sobre aquela máscara da pessoa boazinha, eu me sentia muito mal. E isso foi muito difícil, mas foi algo que eu tive que construir ao longo da minha vida, assim, também com a construção da minha autoestima, de entender, tipo, não, tá tudo bem. Que também é um pouco do que a gente já falou naquele episódio da pior pessoa do mundo, que não existe uma pessoa boa e uma pessoa ruim, entendeu? São pessoas. E cada uma dessas pessoas tem, enfim, comportamentos, pensamentos, sentimentos diferentes, né? Então, acho que ao longo da vida eu aprendi a perdoar um pouco a minha personalidade, a minha autoestima, também construir a minha autoestima e entender quem eu sou.
Mas eu sei que isso não é necessariamente uma regra pra todas as pessoas, e sei que, tipo, cada um tem a sua trajetória também com a formação da sua personalidade, mas eu acho que hoje em dia eu tô muito em paz com a pessoa que eu sou, sabe. Acho que uma coisa também que eu vejo que, tipo, algumas pessoas às vezes se arrependem, e isso é uma coisa que pra mim é muito não sei, eu acho que eu sou muito segura da pessoa que eu sou. E aí mesmo com os meus erros, assim, eu não tenho muito aquele sentimento de constrangimento, sabe, com relação a mim Uhum. mesma, porque eu já me conheço tanto. Várias vezes quando eu escuto o podcast, às vezes eu penso as coisas que eu vou falar, tipo, no segundo seguinte, sabe. Porque eu tô sendo 100% eu, assim, eu tô sendo muito autêntica com o que eu acredito. Então, não tem um momento que eu olho e falo assim: "Nossa, Amanda, por que que você fez isso? Por que que você falou isso?" Ou fico constrangida, porque no momento eu tô sendo 100% eu. E eu acho, Uhum. só pra finalizar, eu acho que muito desse constrangimento que a gente tem às vezes, tipo, assim, isso é uma teoria, tá, pode ser que isso não seja pra todo mundo, mas pra mim pelo menos era. Todas as vezes que eu me senti constrangida, tipo, com coisas que eu fiz, foi porque no fundo eu não queria ter feito aquilo, sabe. Uhum. Tipo, eu, Amanda, não queria ter feito, mas eu fiz porque de certa forma eu me senti pressionada. E aí quando eu olho no passado, pra aquela situação ou pra aquela coisa que eu fiz, eu fico tipo: "Porra, por quê? Você não precisava, você nem queria, você não queria estar ali, você não queria estar falando com aquela pessoa, você não queria ter falado aquilo". Enfim, um pouco isso, assim, amiga, se você quiser falar. É muito engraçado a gente pensar sobre a nossa construção da personalidade, porque eu não sei você, mas eu lembro Sim. muito, isso eu lembro, tá? Quando eu era criança, Sim. de eu espelhar muito a minha personalidade em outras pessoas. Então, eu não sei, é meio esquisito, porque eu sei que eu não nasci como uma folha em branco. Eu sei que tem traços meus que eu já nasci meio assim. Meio. Aham. Até coisas que eu vejo que eu sou muito. Que eu faço sem pensar, sabe? E às vezes eu paro e penso, nossa, isso eu fiz igualzinho ao meu pai. Sabe? Às vezes eu penso que talvez tenha alguma coisa a ver com genética, eu não sei. Mas eu lembro muito de assistir, por exemplo, Os Feiticeiros de Waverly Place, que era uma série que passava na Disney Channel, que a Selena A Gomez maioral. era. Que a Selena Gomez era a protagonista. E, gente, eu queria ser a Selena Gomez. E, tipo, eu acho, sei lá, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tomei a decisão de sair do balé, por exemplo, porque era muito feminino e a personagem da Selena Gomez não era muito feminina, ela era diferente das outras garotas, enfim. E eu, sei lá, eu não lembro, pode ser que eu gostasse do balé, mas eu não lembro direito. Mas eu lembro de tentar espelhar muito minha personalidade nas outras pessoas. Eu lembro de tentar imitar muito minha prima mais velha. E, tipo, hoje em dia a gente é pessoas muito diferentes. Então, tipo, eu vi que não deu muito certo. Nossa, é muito engraçado parar pra pensar nisso. E eu acho que tem muitas coisas ainda que eu tentei me espelhar quando eu era criança e eu me comprometi muito com essa personalidade que ainda hoje, talvez eu tenha algumas coisas, não sei, que lembrem um pouco a Alex Russo, não sei. Mas tem coisas ainda hoje em dia que eu fico tipo, não, total, isso é porque eu queria ser ela quando eu era criança. Eu agi dessa forma porque eu queria ser assim. E às vezes é muito engraçado, às vezes, você olhar pra si mesmo como se você fosse, tipo, você tivesse de fora. Eu tô imaginando agora, meu imaginário é tipo, sabe aqueles documentários do Discovery Channel? E é tipo, a onça no seu habitat natural. Tenta se ver de fora, tipo, a Ana Luísa no seu habitat natural, tipo, convivendo com outros seres humanos, tipo, como se fossem bichinhos. Tipo, engraçado pensar, tipo, como a gente age quando a gente não tá, tipo, 100% pensando sempre nas nossas falas, enfim. Tipo, às vezes quando eu tô num ambiente social, tipo, de uma festa, que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu não tô pensando em tudo que eu falo. E é engraçado ver, tipo, às vezes o que sai. Que às vezes o que sai é reflexo de uma personalidade que eu tentei criar, tipo, sei lá, quando eu era criança, eu queria fazer parecer que eu não ligasse pra nada. Não sei se isso foi uma coisa que aconteceu quando eu era criança, tipo, nossa, eu quero ser muito desconstruída e quero, tipo, não ligar pra nada. Às vezes tem falas hoje em dia que eu reproduzo que, tipo, hoje em dia eu já aceitei que eu ligo pra coisas, mas que eu reproduzo o pensamento que é tipo: "Nossa, não, aqui eu não ligo pra isso", e às vezes eu fico tipo: "Não, Ana Luísa, você tá mentindo". Não sei se eu tenho esses momentos. Meu, você tem algum exemplo, assim? Eu fiquei muito curiosa quando você falou que, isso foi uma coisa que a Alex Russo faria. Você tem algum exemplo? Mano, eu Tipo, acho de alguma que coisa? isso de: "Nossa, eu não sou que nem as outras garotas", sei lá, eu lembro que por muito É? tempo e tipo, eu não sei se isso hoje em dia, mas por muito tempo eu tentei negar que eu gostava do Justin Bieber, entendeu? Eu fiquei assim: Ah, "Eu não tá. posso, eu não posso ser que nem as outras garotas". Eu fui uma garota que não gostava de Justin Bieber e nem One Direction. Eu gostava da Selena Gomez. Gente, agora, tipo, eu detestava Justin Bieber porque ele era muito canalha com ela. Hã. Então era por isso, não era porque eu queria ser. Também, eu acho que assim, vamos lá, né, calma lá, garotas mulheres dos anos 2000. Nós vivíamos uma era muito pick me, né. Uhum.
E era muito comum a rivalidade feminina e, tipo, nossa, não quero me misturar com vocês. Então também tinha um pouco esse lado, né? Mas sobre a formação da minha personalidade, amiga, tipo, de verdade, assim, eu não me conheço 100%. Então eu nem, nem sei se eu consigo aprofundar tanto isso. Mas uma coisa que você falou que eu fiquei muito na cabeça, assim, que você falou, ai, nossa, reproduzir isso que meu pai faz, por exemplo. Acho que é importante a gente lembrar que o nosso primeiro contato com a sociedade, com as emoções humanas, tipo, a experiência, foi dentro da nossa família, sabe? Então, imagina, tipo, querendo ou não, alguém ensinou pra gente que a gente tem que chorar quando a gente tá triste e que a gente tem que rir quando a gente tá feliz. Tipo, a gente criou essa referência porque alguém fez isso pra gente. Não é, um bebê ele nasce sabendo chorar, mas ele tem choros diferentes pra coisas diferentes. Conforme a gente vai passando de estágio, assim, a gente vai entendendo o que cada coisa significa, sabe? Então, acho que assim, a gente não nasce com uma personalidade X e é isso, tanto faz o ambiente externo, mas eu também acho que não é só o ambiente externo que molda quem nós somos, porque senão, por exemplo, não existiriam irmãos gêmeos que são completamente diferentes, sabe? Porque Uhum. tiveram experiências muito próximas e têm personalidades diferentes. Até porque, enfim, cada um nasce com um gosto, enfim. Mas assim, eu acho que muitas coisas assim que eu vejo que eu repito dos meus pais foi porque eu aprendi que eu precisava lidar daquela forma em determinada situação. Então acabou virando uma referência, sabe? Tipo, sei lá, eu sou uma pessoa estressada porque eu tenho pais estressados. Meus pais são pessoas, tipo, estressadas, querendo ou não. Eles se estressam com as coisas que eu me estresso, sabe? Que viraram referência pra mim. Mas assim, obviamente que eu não sou igual a eles, eu sou uma pessoa diferente. A minha irmã também é uma pessoa estressada. Minha família é uma família estressada. Mas é de formas diferentes, entendeu? Cada um se relaciona de uma forma diferente com isso. E assim, eu sendo bem sincera, eu não sei definir muito bem a minha personalidade, nem até que ponto sou eu ou até que ponto são as outras pessoas. Mas, não sei. Não sei se você tem alguma coisa pra falar sobre isso. Uhum. Eu tenho, amiga. Tipo, eu não tinha pensado isso antes da gente gravar o episódio. Mas, total, concordo 100% que a gente reproduz muitos comportamentos dos nossos pais, porque. E, gente, é o. Sei lá, um dos maiores contatos que eu tenho até hoje. Eu moro com os meus pais. Exato. Mas eu vejo que eu me conheci, me desenvolvi independente disso, independente deles, porque tem alguns comportamentos que eu quero me livrar. Mas eu vejo muito isso também do meu irmão, que ele fica tipo, caraca, a gente aprendeu a lidar assim com as formas e a gente não quer ser assim no nosso futuro. Então eu vejo muito isso, uma coisa em comum entre eu e meu irmão, que acho que é tipo, às vezes a gente se olha, tipo, nossa, eles são muito estressados, né? Eles são doidinhos. Mas eu falei isso de que eu me espelhava muito na personalidade dos outros, porque eu lembro muito de ser consciente sobre a criação da minha personalidade. E a gente tem um episódio sobre adolescência, também recomendo que vocês escutem. A gente falou muito sobre esse período como o período que você cria a sua personalidade. E eu lembro muito de tomar decisões sobre a minha personalidade. Eu lembro de pensar, putz, não quero ser padrão patricinha. Vou tentar ser um pouco mais alternativa e comprar um All-Star. Acho que todas essas decisões que você toma quando você é adolescente, você faz pensando um pouco na sua personalidade. Tipo, eu vou passar maquiagem pra ir pra faculdade, não, pra escola. Eu quero ser essa pessoa que passa maquiagem todos os dias pra ir pra escola. Ou eu quero ser essa pessoa meio emo que faz aquele olho escuro todos os dias. Eu quero ser a pessoa que escuta Justin Bieber e é que nem as outras garotas, ou eu quero escutar os Beatles. Eu acho que todas essas decisões que a gente toma quando a gente é criança, adolescente, sei lá, a gente faz pensando na nossa personalidade. Mas eu acho que hoje em dia eu sou muito mais desprendida disso. Tipo, eu vou escutar o que eu quiser. Mas, tipo, isso vem com amadurecimento. Tipo, eu não tô mais tentando Uhum. ser ninguém a não ser eu mesma. Mas, tipo, sei lá, quando eu era adolescente, eu queria ser, tipo, cult, não sei o quê. E, sei lá, eu ainda gosto de muitas músicas que eu escutava naquela época, sabe? Então, tipo, faz parte de mim. Eu ainda sou um pouco dessa adolescente que tava tentando ser culta. Eu só, tipo, não quero mais ser vinculada. Eu não quero fingir que eu sou uma pessoa mais puta do que eu realmente sou, sabe? Mas eu vejo muito isso de, tipo, eu tomei decisões conscientes em relação à minha personalidade. E hoje em dia eu sinto que eu não tomo mais tantas, porque eu não preciso mais fingir ser ninguém que eu não sou, mas também quem sou eu. Eu também sou essa criança que tentava fingir ser uma coisa que eu não era, então mano, é uma coisa meio ambígua. Mas eu acho que, partindo para outro ponto, que eu acho que a gente tinha que falar nesse episódio, é que, ok, eu tinha as opções ser patricinha, ser alternativa,
E hoje em dia a gente tem muitas mais opções. Eu acho, principalmente com o TikTok. TikTok não foi uma parte da minha adolescência, é uma coisa muito mais recente. Mas no TikTok você vê muitas estéticas sendo criadas e muitas trends e muitos rótulos novos que não existiam quando eu era adolescente. Eu vou dar o exemplo da Clean Girl, que eu acho que é uma trend que ficou por muito mais tempo, então muita gente conhece. Então, tipo, eu quero ser essa pessoa mais minimalista, que usa mais bege, que usa menos maquiagem, ou eu quero, sei lá, ter aquele estudo mais maxi e colocar, tipo, um monte de, charmes na minha bolsa e passar mesmo maquiagem e usar umas roupas mais extravagantes. Tem muitos mais estilos hoje em dia, não é mais ser patricinha ou alternativa. E eu acho que isso confunde muito mais a nossa formação de personalidade. Tem muitos mais nichos hoje em dia pra gente escolher. Não, com certeza, acho que eu queria só fazer um comentário, também sobre a escolha da personalidade na adolescência. Eu não sei se isso aconteceu com você, amiga, mas eu acho que a minha escolha da minha personalidade, enquanto você estava falando sobre, tipo, se você queria ser patricinho ou não, eu acho que veio muito também sobre um lado de identificação com as pessoas que eram essas pessoas, sabe? Uhum. As referências. Tipo, assim, sei lá, eu não fui patricinha também no meu ensino médio, eu também era alternativa, eu gostava de música cult. Gente, eu era insuportável, assim, nossa A gente falou senhora. sobre isso quando a gente foi na Pinacoteca. Gente, eu era tanto que a gente foi na Pinacoteca, eu conheci um monte de obras de arte. E a Ana Lu, nossa, tipo, por que, amiga? E eu, tipo, amiga, eu tenho um passado. Nem te conto. Eu era. Não, eu era muito chata, tipo, juro. Eu só escutava Beatles. Teve um ano que eu só escutei Beatles, tipo, um ano inteiro. Assim, insuportável. Assim, não dava. E aí eu ia pra muita exposição de arte, tipo, assistia muito filme, cult, enfim. Era uma outra vibe, uma outra estética. Só que, assim, eu lembro que eu decidi, assim, querer gostar dessas coisas, porque as pessoas com quem eu me aproximei, com quem eu criei afeto na época da adolescência, gostavam dessas coisas também. Então acabou que um foi meio que retroalimentando o outro, sabe? Tipo, os meus amigos foram me retroalimentando, nem são mais meus amigos hoje em dia, mas enfim, na época eram. E aí aquilo foi uma referência pra mim, sabe? E eu acho que também na época, assim, quando eu escolhi uma personalidade, era porque eu realmente não sabia quem eu era e o que eu gostava, e eu era muito insegura com o que eu gostava. Então, eu ficava tipo, putz, é melhor eu gostar de alguma coisa que um grupo já gosta, porque pelo menos eu tenho esse grupo que me ampara, do que falar que eu gosto de tal coisa e alguém falar, nossa, mas isso é horrível. Uhum. Era tipo assim, um grande medo Mas essa meu quando música eu é era mais ruim. nova. Exato. Nossa, quem gosta disso? Aham. Nossa, tipo, pove. Eu. Enfim, então, assim, e eu era muito assim, tipo, nossa, muito, ai, nossa, escutar isso, nossa, Dua Lipa, muito ruim. Pove, eu indo no show, na pista premium do show dela depois. Mas assim, realmente, eu acho que vinha muito desse lado de querer se identificar com um grupo. Uhum. E aí, agora, voltando sobre a questão do TikTok, do porquê que eu acho pior hoje em dia, é que, tem 1 milhão de personalidades, 2, você não tem conexão com essas pessoas. Então é muito diferente. Porque quando a gente tava na escola, a gente tinha contato com os alternativos, com as patricinhas, a gente sabia quem eram essas pessoas. Desculpa, eu nunca conheci uma clean girl aesthetic. Nunca. Na vida real, assim. Na vida real não existe, tipo, eu nunca vi essa pessoa. E eu não conheço um grupo de clean girls, sabe? E no TikTok, querendo ou não, as personalidades também, cada hora uma coisa é nova, sabe? É trendy. Tipo, muda a cada semana, surge uma pessoa que vai ficar famosa e que vai ser a representante daquele grupo. E assim, não tem conexão, sabe? Então fica uma coisa meio, tipo, perdida. E eu acho que, assim, deve ser muito desafiador, assim, passar pela adolescência nessa fase, porque você não tem muita noção do que é a vida, sabe? Do que é pertencer pra num grupo, assim. Eu acho que, assim, nós somos seres humanos sociais, nós somos seres sociais, né? Seres humanos nós somos. Mas o ser humano, ele é um ser humano social, então tem muito desse lugar de você querer pertencer a um grupo. Querendo ou não, tipo, os seus gostos, eles te aproximam ou não das pessoas, a sua personalidade te aproxima ou não de determinado grupo ou não, né? E isso na internet é muito diferente, porque agora você não pertence a grupo nenhum, você não tem amigo, é muito difícil fazer amizade, sabe? No TikTok. Desculpa, quem que você conhece no TikTok? Nossa, virei sua amiga por conta do TikTok, eu nunca escutei isso na vida, tipo, mesmo. Assim, uma coisa, sei lá, no Twitter, até o Twitter é mais, tipo, da amizade, assim, sabe? Instagram é a mesma coisa, você não conhece as pessoas por lá. Tipo, a não ser que seja contatinho, mas, tipo, não conta como amizade, sabe? E você conhecer um grupo e, sei lá, você saber. Então, acho que isso fica muito mais difícil, assim, por conta dessa questão da conexão. E eu acho que é um impacto muito grande que a internet, que as redes têm na vida
pessoas, assim, e pra formação da personalidade, de você entender. Não sei, o que você acha sobre isso, amiga? Nossa, amiga, eu comecei a pensar muito sobre isso que você falou. Porque, tipo, eu comecei a pensar que nós, seres humanos, somos muito maleáveis. Eu acho que, claro, tem pessoas que são mais influenciáveis por um grupo do que outras. Mas gente, é tão normal você, sei lá, se aproximar de um grupo ou se aproximar de uma pessoa e vocês começam a, tipo, sei lá, não é copiar um ao outro, mas é realmente criar um dialeto, assim, de vocês. Eu tenho, sei lá, eu tenho Sim. muitos grupos que têm referências internas, piadas internas de vocabulário. Isso faz parte da língua não só da língua portuguesa, mas de línguas no geral. Quando você estuda línguas, Sim. tipo, você vê que a língua é uma construção. Eu não estudei línguas nem nada, mas, tipo, o meu conhecimento limitado que eu vi, por exemplo, no ensino médio, é que muitas mudanças no nosso nosso vocabulário, a língua portuguesa, 100 anos atrás, era completamente diferente do que é hoje. E o que as pessoas começam a falar no dia a dia, coloquialmente, viram parte da língua portuguesa, de fato, porque a língua portuguesa é o que as pessoas falam, não é o que, sei lá, uma regra ortográfica tá dizendo. Tipo, várias regras mudam com o tempo, porque a língua é o que a gente faz dela. Então, se você tá com um grupo de pessoas, eu tenho um grupo de amigos que falam muito old, sabe? Tipo, e faz parte do vocabulário deles. Essas pessoas vão escutar e vão saber que eu tô falando delas, ou inclusive. Isso é muito engraçado, que você cria vocabulários quando você tá com um certo grupo de pessoas. Eu não falo old com ninguém, a não ser com essas pessoas, então dá pra ver Eu muito nunca isso. tinha ouvido falar de old. Sério? Eu nunca não falei com sabia. você, por exemplo. Eu descobri o que era old recentemente, por conta de uma amiga. E ela achou que eu sabia. Eu fiquei tipo, eu nunca ouvi falar disso. Exato, mas exatamente isso, tipo, a nossa personalidade, nós somos seres muito maleáveis. A gente Sim. muda quando a gente tá com um certo grupo de pessoas, a gente muda quando a gente tá com, sei lá, uma certa pessoa. Eu tava escutando o episódio do podcast do OMTO. Eu não sei se você viu, amiga, juro. A Emma Chamberlain Não. foi num podcast de um amigo dela. E, mano, ela falou, assim, sobre o role model e é, tipo, muito meu nicho na internet. Eu tava, tipo, Caralho, enfim, preciso falar sobre isso com alguém. assistir. Mas, pra outra hora. A Esse gente também fala é sobre meu isso nicho. depois. Let's. Então, se vocês forem desse nicho, comentem aqui também, porque eu quero muito falar sobre, só não nesse episódio. Mas. E eles estavam falando que, tipo, juntos, eles viram outra pessoa. Porque, sei lá, nós somos seres muito maleáveis. Então, eu tô percebendo agora, assim, ao vivo, que nossa personalidade também não é uma coisa fixa, é uma coisa muito maleável. Isso do vocabulário é um exemplo que a gente expressa a nossa personalidade através do nosso vocabulário também. E nossa, eu tava Sim. percebendo que eu sou uma pessoa muito maleável. Eu vou dar um exemplo disso de vocabulário. Eu tenho uma amiga, Estela. Eu conheci ela quando a gente era criança. E a Estela é do Rio. Ela veio pra São Paulo, então ela tinha aquele sotaque carioca. E ela odiava quando imitavam o sotaque carioca pra ela, quando chamavam ela de Estela. Ela odiava, ela sentia que, enfim, estavam fazendo zoando com a cara dela e ela não gostava, assim, era, tipo, um grande não. E eu lembro uma vez que eu tava, tipo, dormindo na casa dela, então ela tava uma convivência muito intensa por, tipo, muitas horas, mesmo na escola. E eu, sem querer, tipo, escapou um Estela, tipo, saiu de mim. Tipo, eu sou paulista, vi aqui minha vida inteira. E saiu muito sem querer uma Estela. E ela ficou muito brava. Eu fiquei, tipo, amiga, foi muito sem querer. Foi, tipo, a convivência intensa, entendeu? E eu percebo também, eu cresci vendo muito YouTube. Eu imitava muito o vocabulário dos youtubers que eu assistia. E eu acho que isso é natural também, às vezes, no TikTok. Por exemplo, eu vejo uma amiga nossa, ela é muito fã da Priscila Evelyn. Tem algumas coisas que ela fala que eu fico, tipo, sai um pouquinho da Priscila Evelyn aí, amiga. E, tipo, sei lá, é normal. Só que TikTok, você vê tantas coisas, você exposta tantas personalidades, que eu sinto que, tipo, a formação da personalidade contemporânea deve ser muito mais confusa do que era no nosso tempo. Tipo, eu não convivia com os youtubers, mas YouTube é um vídeo, sei lá, 15 minutos, e eu vejo muito menos youtubers do que tiktokers. Tipo, de quantidade mesmo. Sim. Não, e assim, um comentário sobre isso. Gente, pra quem não sabe, eu estou agora iniciando a minha vida de blogueira, tô gravando vlogs no TikTok. E gravando os vlogs, eu começo a reparar que até as coisas que eu falo são as coisas que se falam no TikTok, porque tem um nicho, assim, um nicho de linguagem lá muito forte, sabe? Tipo, vem comigo fazer tal coisa. Hoje é dia de... Sabe, tipo, umas coisas que eu falo, gente, só se fala isso aqui. E aqui que vai dar certo, sabe? Se você falar assim dessa forma. Isso é muito maluco. E assim, a linguagem é viva mesmo. A língua é viva e ela vai se construindo aos poucos mesmo. Que nem a nossa personalidade. E assim, eu acho que as personalidades, elas vão muito pra além desses nichos que a gente entende como personalidade. Porque, e assim, um pouco também da minha análise como eu, Amanda,
análise de ninguém, que sabe porcaria nenhuma, que eu vejo, assim, nas minhas amizades. Eu tenho amigos muito diferentes, com pensamentos muito diferentes e, assim, nossa, tipo, não tem nada a ver, nada a ver, nada a ver. Mas, toda vez que os meus amigos se encontram, eles se dão muito bem, apesar de eles serem de, enfim, grupos diferentes. Porque eu vejo eles pra além dessa máscara social, sabe? Você também, amiga. Suas amizades também são assim. Uhum. Você, tipo, vê pra além da máscara social que a pessoa tem. Tipo, pra mim, sei lá, eu tenho uma amiga, por exemplo, nossa, vou expor ela aqui. Ela provavelmente nem vai escutar, mas que ela faz cosplay. Isso é uma coisa muito diferente da grande maioria dos meus amigos. Mas ela faz, e eu vejo ela pra além disso. Tipo, eu gosto muito dela, ela é uma pessoa muito foda, tipo. Nossa, a gente tem conversas maravilhosas, uma pessoa com quem eu aprendi muito e ela também aprendeu muito comigo. Só que, tipo, a gente tem gostos completamente diferentes. E eu Uhum. gosto dela para além disso, porque eu acho que a nossa personalidade, ela vai muito para além da nossa máscara social, sabe? E eu acho que, enfim, pra você realmente aproveitar. E eu dei esse exemplo porque é um exemplo mais concreto, mas eu tenho vários outros amigos também que é exatamente a mesma coisa, sabe? Mas eu acho que isso é um exemplo, assim, do que eu acho que a gente tem que buscar pra entender o que é personalidade, que a personalidade ela vai muito pra além da máscara social que a pessoa Uhum. carrega. Tipo, muito pra além, assim. É desde as escolhas que ela faz na hora que ela vai tomar café da manhã, o que que ela escuta de música, o que que ela pensa com relação à política, entendeu? Quais serão as matérias favoritas dela no ensino médio, as de verdade, sabe? Então, acho que, assim, o que eu vejo sobre a construção de personalidade é que a gente precisa meio que se desgarrar do mainstream, do coletivo, assim, do que é tipo, tem os populares, tem as alternativas, tem os emos, tipo, tem as clean girl aesthetic, que eu não sei o que a Zil tá fazendo hoje em dia, dividindo um pepino, mas, tipo, é muito essa vibe. Mas, assim, o que eu vejo é que as pessoas às vezes ficam muito preocupadas, sabe? Tipo, nossa, meu Deus, quem eu vou ser, não sei o quê. Sendo que, cara, você ser você Uhum. já é muito mais, assim, do que pertencer a uma categoria X de pessoas. O que importa mesmo, eu acho que no fundo, e a busca que a gente tem é pertencer a algum grupo, sabe? Uhum. Principalmente nessa parte de construção da personalidade. E outra coisa que eu queria falar, eu nunca ia ser incluída num grupo das patricinhas. Tipo, eu nunca ia ser incluída. Então também não foi só eu que não escolhi, assim, elas não me Uhum. escolheram também, sabe. Então, acho que tem um pouco desse lado, assim, acaba que você vai indo para o lado que te acolhe, sabe, que você se sente pertencente. É. Eu não sei, eu sou muito um camaleão. Eu falo muito isso para as minhas amigas. Tipo, eu eu não sei, não necessariamente, eu acho que eu sou uma pessoa, tipo, ao mesmo tempo que tem vezes que eu fico tipo: "Caraca, eu não me conheço nada", o exemplo é aquele momento que eu estava prestando intercâmbio, eu já falei aqui que eu fiquei tipo: "Será que eu sou o tipo de pessoa que quer mesmo fazer intercâmbio ou eu tô imitando a minha amiga que sempre quis ir para o intercâmbio?". Aí eu descobri que era eu mesmo. Apesar de eu ter esses momentos, eu acho que eu sou uma pessoa que eu me conheço muito bem hoje em dia. Eu acho que você até deu esse exemplo, em algum episódio. Eu não tenho medo de falar: "Eu gosto dessa música. Eu sou fã da Sabrina Carpenter", entendeu? Eu não ligo: "Ai, é ruim", não ligo, eu gosto, entendeu? Uhum. Tipo, eu também sou uma pessoa que eu me conheço, mas eu não sei, eu acho que eu sou muito um camaleão no sentido de que, tipo, nossa, eu consigo me mudar em vários grupos diferentes. E eu já fui, tipo, quando eu era criança, eu era amiga das patricinhas, depois eu virei amiga dos alternativos, entendeu? Tipo, não Aham. sei. Então por isso que eu me vejo como uma pessoa muito maleável. Eu acho que eu tinha muito esses momentos de, tipo, quando eu era criança, tipo, quem será que é você hoje? Sabe, sei lá. Então não sei, eu tive muitas fases, assim, de navegar coisas diferentes. Só que hoje eu vejo que eu sou uma pessoa verdadeira a mim mesma, mas eu também vejo como eu sou amiga, até hoje das minhas amigas de infância, como a personalidade delas me influenciou e eu vejo muitas formas. Sou muito grata por ter crescido perto delas, que são pessoas boas, porque eu sinto que se eu tivesse sido amiga de pessoas que não são boas que nem elas, talvez eu não fosse boa hoje em dia, sabe? Eu não sei, às vezes eu penso isso. Enfim, é meio bizarro de se pensar sobre, mas eu sou muito camaleão, eu consigo me moldar a vários grupos sociais, mas e essa reflexão que a gente tá fazendo agora tá meio que mudando a minha ideia que eu tinha inicialmente pra esse episódio. Minha ideia no início desse episódio era tipo: "Ó, você não se conhece, você só reproduz as coisas que você vê na internet e você tem que tipo, descobrir quem você é, tipo, dentro". E eu acho que, tipo, gente, a gente é maleável mesmo, a gente se molda mesmo.
E, tipo, eu ia problematizar exatamente isso, de que eu vejo que eu mudo muito a minha personalidade. Por exemplo, quando eu tô interagindo com meu irmão, gente, eu sou muito esquisita. Saem as partes mais esquisitas de mim. Coisas que, tipo, eu nunca falaria perto de você, por exemplo, amiga. Tipo, eu sou muito esquisita quando eu tô perto do meu irmão. E eu vejo muito essa mudança, porque eu venho do escritório, que é um ambiente que eu tento ser uma pessoa mais séria, uma pessoa mais misteriosa. E, tipo, eu chego em casa e eu vejo meu irmão e a gente, tipo, faz as piadas mais esquisitas do mundo. Porque a gente se entende numa sintonia que às vezes, tipo, as outras pessoas não entenderiam, entendeu? E eu nunca agiria assim no escritório. E eu tava, tipo, problematizando isso, tipo, e quem sou eu, entendeu? Sem ninguém eu seria quem? Só que eu sou todas essas pessoas, não sei. Eu tava tendo essa reflexão, que a gente é maleável sim, e que apesar de eu me moldar a vários ambientes sociais, eu me conheço bem. Não, e eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que apontar o dedo e falar assim, ai, você não sabe quem você é. Não, eu acho que assim, óbvio, é importante. Eu e a Ana Lu somos pessoas que nos conhecemos também, né? A gente tá falando, fazendo essas reflexões porque a gente se conhece. É importante a gente voltar pra si e ver se a gente realmente gosta ou não de si mesmo. Mas também não se prender a uma coisa só, sabe? Você não vai gostar só de uma coisa, pode ser que com o tempo você pare de gostar da coisa que você ama hoje em dia. Uhum. Enfim, é muito mais maleável. Enfim, eu acho que é um pouco isso, assim. Você precisa se conhecer, óbvio, mas tá tudo bem você mudar de ideia. Acho que essa é a grande mensagem, assim. A gente precisa. Porque é isso, eu faço tantas coisas diferentes, eu sou também muito diferente em muitos ambientes, eu falo sobre determinados assuntos diferentes com as outras pessoas, mas nos momentos em que eu acho que, enfim, que eu sinto que eu deveria fazer aquilo, sabe? E eu não sou só de um nicho só, sabe? Nós somos seres humanos complexos e tá tudo bem. Você não é uma King Girl Aesthetic, amiga, sinto muito. Você, Ana Lu, não é uma King Girl Aesthetic, eu também não. A gente não é só uma coisa, enfim, acho que é um pouco isso. Mas assim, entendo que atualmente os desafios são muito maiores com relação às referências, né? A gente tá falando de referências muito mais variadas, né? No Sim. ambiente digital, assim. Às vezes você, tipo, voltando, enfim, no que a gente falou ao longo do episódio, você cria meio sua personalidade com um espelho na personalidade dos outros. Isso é normal. Aí você vê o que Sim. cola e o que não cola. E hoje em dia você tá exposto a muitas personalidades. E às vezes eu sinto que, principalmente o TikTok, faz você ter a impressão de que você tem que se encaixar a uma das personalidades. Mesmo, e pessoas jovens são muito impressionáveis em relação a isso. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu ficava, tipo, então eu tenho que decidir, você patricinha ou você é alternativa? E hoje no TikTok é, tipo, você vai ser clean girl ou você vai ser uma city girl? Entendeu? E, tipo, entender que não precisa, vamos com calma. Você pode gostar de um blush que as clean girls passam. E você pode ainda gostar de ir pra festa, que nem as city girls gostam, entendeu? A personalidade não tem que ser uma coisa ou outra. Mas eu acho que nós, como adultas, já percebemos isso. Mas eu espero que esse episódio não tenha ficado muito confuso e vocês tenham seguido as nossas linhas de raciocínio, porque eu realmente acho que eu comecei o episódio com uma mentalidade do nada, assim, eu mudei, fiquei tipo, nossa, mas tipo, a gente não tem que decidir ser uma coisa só, entendeu? A ideia era problematizar isso, tipo, você tá sendo você mesmo ou você tá repetindo uma coisa que você vê na internet? Mas, tipo, nós, como seres humanos, a gente repete o que a gente escuta e tá tudo bem. E eu acho que você falou isso. Quando você faz uma coisa que você sente que é errado com a sua personalidade, você sente que você tá fazendo uma coisa errada, não parece algo certo. Por exemplo, quando eu finjo que eu não ligo pra uma coisa que eu realmente ligo, parece errado. Eu quero me corrigir na hora, assim, tipo, gente, não, desculpa, foi uma coisa. Mentir. Me passei. Exato. Você percebe isso, você percebe que você fugiu um pouco do seu eu verdadeiro. Então, nossa, espero que tenha feito sentido esse episódio. Exato. E assim, só contextualizando também, eu acho que a ideia desse episódio era uma outra, porque o artigo no Substack fala uma coisa completamente diferente do que a gente falou, assim, que eu também acho que é válido, não tô falando que não Sim. é. Mas eu acho que. E eu tava muito incomodada pra falar sobre personalidade, porque eu não sentia que eu sabia o suficiente, sabe, pra falar sobre isso. Por isso que eu voltei muito com as minhas experiências, Amanda. Então, por isso que esse episódio acabou virando muito sobre as nossas experiências, né? Mas eu acho que é legal. E eu acho que dá um pouco de alívio, sabe? Às vezes a gente só precisa não pôr pressão nas coisas e ser quem a gente é. E a gente sempre sabe, sabe? Uhum. A gente sempre No sabe. fundo, a gente sempre sabe,
E se você É. quer testar uma coisa, tudo bem, eu acho tudo bem, se inspirar nas pessoas e testar uma coisa e ver que Também não acho. realmente não é pra você. Eu acho que é muito comum a gente olhar para as outras fases das nossas vidas e ficar tipo: "Mano, quem eu estava querendo ser?" Porque não era Sim, eu, entendeu? Isso vem muito com a idade também. Esse artigo do sim, Substack faz a pergunta: "Se ninguém te julgasse, você agiria e seria da mesma forma?" Eu acho que é uma coisa válida a se pensar, às vezes você tá sim, com um grupo de pessoas que realmente, sei lá, às vezes quando você tá com esse grupo você sente que você tá agindo de uma forma errada e às vezes repensar isso. Mas eu acho que sim, quando eu tô com outras pessoas eu, sei lá, dependendo do grupo que eu ajo de uma forma diferente, mas isso é normal e tá tudo bem. sim. É, tá tudo bem, a gente precisa se cobrar um pouco menos, assim, acho que tem um pouco disso também. Mas enfim, eu acho que é isso, amiga. Tem mais alguma coisa? Não, foi uma grande viagem, gente, meu Deus. Eu tô curiosa pra saber como vai ser escutar esse episódio depois, mas digam aí pra gente se vocês gostaram desse episódio, ele suscitou alguma, sei lá, discussão aí interessante com você, se tem alguma coisa a acrescentar, comenta aí, a gente quer te ouvir. É, eu acho que é isso. Só mais uma coisa. Qual foi a sua música da semana, amiga? Gente, minha música da semana é da Nevoara de novo, aquela banda da minha amiga Duda. Eles lançaram uma nova música no Spotify, chama Pra Parar. Gente, essa música, eu já falei, né, no outro episódio que eu falei da música deles, que eu já fui pra 2 shows deles, e essa é a música que mais fica na minha cabeça depois dos shows. Ela é muito chiclete, e ela é muito boa, gente, eu acho que ela é hit top das paradas. Então, tipo, vocês vão escutar ela no rádio eventualmente, numa loja, vocês vão escutar, porque ela é muito hit. Meu Deus, Mas vocês animada. podem se adiantar e escutar agora. Eu recomendo que vocês façam isso. Nossa, eu juro. A Ana Lu tem amigos muito legais, tá? Só dela falando deles, eu já, tipo, quero ser amiga de todos. Meu Deus, imagina. Amiga, Eu você queria poder também tem recomendar. amigos muito legais. Mas assim, eu queria ter um amigo músico, mano. Eu juro, só o meu ex-namorado que era um tepper, velho. O fim de carreira, né, gente? Ela tem, tipo, amigos músicos bons, entendeu? Ah, é a minha indicação. Ah, dá até vergonha, né? Ficar falando Não! de. Ah, gente, sacanagem. Mas é, a minha música da semana, meu, meio difícil, porque, assim, eu vou ser bem sincera, eu ainda tô viciada na música do The Neighborhood Hula Girl, Uhum. que eu já recomendei. Mas eu vou falar outra música, se chama The Words Are Dead. Essa música, eu não lembro muito bem de quem é. Eu vou colocar ela na nossa playlist, depois eu coloco aqui o nome. Eu não vou abrir o Spotify porque eu tenho medo de dar uma travadinha aqui. Então foi mal, galera. Mas é uma música que eu não conheço há muito tempo. E aí hoje eu tava, enfim, vindo pra casa do meu pai, que ele mora muito longe da minha casa. E aí eu vim escutando essa música e eu fiquei tipo, gente, essa música me dá vontade de viver. E ela é uma música super melancólica e triste. Mas ela me dá vontade de viver. Tipo, eu não sei explicar. Porque ela é toda no piano, ela é toda meio mística, assim. Eu fiquei tipo, gente, que delícia. E hoje, pra vocês que não sabem, tá um dia lindo de sol. Tipo, não tem uma nuvem no céu. Então dá vontade de viver. Agora tá parecendo novembro, sabe? Aham, Depois de, sei lá, dias de chuva e frio. aham. Agora tá começando a esquentar. Então, agora eu estou virando uma bomba de serotonina. Me aguentem. Então, gente, é isso. Comentem aí as reflexões de vocês. Quero muito saber o que vocês acharam desse episódio. A gente já tá encaminhando pro final do ano, gente. 2026 tá quase aí. Eu e a Amanda, como as boas workaholics que a gente é, a gente vai continuar lançando episódios dezembro inteiro. A gente não vai parar. Vocês vão ficar bem alimentados mesmo no período festivo. Off. É. Então, a gente tá planejando episódios sobre o fechamento do ano, episódios de objetivo pra 2026, e a gente tá muito animada pra isso. Então, fiquem ligados aí no podcast, dá pra você seguir a gente, você vai ser notificado toda vez que a gente lançar um episódio novo. E lembrar de avaliar também, por favor, se você for seguir, é lá Sim. do lado. Exato. Não é nem um pouco difícil. Se você escuta e não avaliou, sacanagem, viu, meu Aham. irmão? Nós estamos crescendo, a gente vai crescer, nós vamos virar o maior podcast desse Brasil com a sua contribuição. Exato. Bom, pra além disso, sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Nós somos só mais uma coisa ponto pod em todas elas. Então, Instagram, TikTok. No Instagram a gente faz os posts dos nossos episódios, mas vai vir mais coisa por aí. E
Também temos o nosso TikTok com os cortes do nosso episódio. Então, se vocês gostarem de algum trecho de algum episódio, abre lá o nosso TikTok, vê se tem algum trecho que você queria mandar pra algum amigo. Quem sabe chama as pessoas pra vir escutar o nosso episódio. Além disso, vocês sabem que vocês podem escutar a gente tanto no Spotify, YouTube, no Apple Music. A gente tá lá sempre, toda semana. Outras duas coisas muito importantes. Primeiro, que a gente também tem um formulário de conselhos que tá no nosso link no Instagram e do TikTok, em que vocês podem acessar e a gente vai fazer um episódio, parte 2, sobre conselhos que a gente vai fazer pra vocês. Então, sinto-se super à vontade pra ir lá e jogar uma pergunta. Às vezes vocês estão precisando de algum amigo pra comentar sobre alguma coisa, vocês não se sentem confortáveis de falar com a sua família, com seus amigos da vida real. Então, contem com a gente pra isso. É 100% anônimo, então tá tudo certo. A gente não vai expor vocês de forma alguma. E também não deixem de comentar a música da semana de vocês, que nem eu e a Ana Lu, a gente comentou aqui. A gente pode escutar a música de vocês e quem sabe ela aparece aqui no podcast. Então, é isso. A gente também publica, tem uma playlist com as nossas músicas da semana, que ela é sempre alimentada toda semana, que vocês podem ir lá e escutar as músicas. E é isso, né? É isso. A gente tem o Clube da Cultura, gente. Eu quero saber de vocês. Vocês querem que ele continue? Se sim, vocês podem comentar aí o que vocês querem que a gente assista ou leia. Sim, recomendações são sempre bem-vindas. É isso. E é isso, gente. A gente lança episódio toda quinta-feira, então até quinta que vem. Sim. Até.